Olá, 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 pessoal, sejam muito bem-vindos. E esta é a Marcenaria Literária em Tempos de Crise. Meu nome é Tiago Novaes, sou professor, sou escritor e hoje a gente vai falar sobre o poder produtivo e improdutivo da crise. Essa é a terceira aula de uma série, portanto, se você não assistiu às aulas anteriores, dá uma pausadinha aqui, volta lá, assista as outras e a gente continua a conversa por aqui. A gente estava falando no final da última aula sobre como os escritores eles perderam a capacidade subversiva da recusa, em grande medida, porque o autor se tornou um produtor, se tornou um operário das letras. O autor, de alguma maneira, ele foi incluído, foi inserido no sistema, né? E esse sistema é o sistema das inclusões, da positividade. Hoje em dia a gente vive num tempo de positividade, não de negatividade. Não é? Essa virada aconteceu em algum momento do século XX e ela vem ganhando força, ganhando intensidade. Então a gente falou, por exemplo, que ao invés da censura, a gente vive hoje numa espécie de censuras avessas, de profusão de notícias falsas, nas quais o desafio se torna não a descobrir a verdade escondida, né? Mas descobrir aquela verdade revelada em meio a tantas mentiras difundidas. Bom, a recusa sempre foi um recurso para o escritor, né? A gente tem imagens da recusa na literatura ao longo de todo o século XX. A gente tem a figura, que é uma figura muito exponencial, que foi discutida por muitos outros autores, do Butterfly. O Butterfly é um sujeito que trabalha, um escriturário, que trabalha numa agência em Wall Street, e ele em algum momento resolve parar, resolve não fazer, resolve dizer não para tudo que lhe é ordenado, convocado, ou sugerido, qualquer coisa. Ele fala não, eu preferiria não, I would prefer not to, né? Preferiria não fazê-lo, ou qualquer tradução aparentada a essa. Né? Você tem várias figuras de poetas, de escritores que se calaram. Juan Rulfo é um cara que escreveu um livro de contos, escreveu um romance, né? Um romance meio novela, e que depois disso parou, né? Calou-se. Né? A gente tem a figura do Rimbaud, que é o sujeito que vai traficar armas na África, depois de, com muito jovem, né? Se dizer, falar, não, essa história me esgotou, já não quero mais, vou brincar de outra coisa. E só que a brincadeira do cara é uma brincadeira genial. Qualquer brincadeira dele é mais séria que qualquer seriedade nossa. E ele é um cara que vai embora. E eu gostaria de falar de um conto. Tem um conto do Kafka que narra um suposto tempo em que a arte da fome estava em voga, né? As pessoas faziam fila para ver o artista jejuar, para ver o artista fazer jejum. Eles faziam turnos à noite para ver se ele continuava jejuando, não é? E trocavam essas informações durante o dia. As pessoas vinham de diversas cidades vizinhas, diversos povoados vizinhos para ver o artista jejuar. Era uma das atrações do circo, né? Dos círculos locais, né? Até que em algum momento as pessoas se cansam, né, dessa atração. Assim como todas as atrações que existem, as pessoas se entediam com esta atração. Né? O artista continua jejuando e até que em certo momento funcionários do circo estão fazendo uma vistoria, né, pelo espaço e vem uma jaula em perfeitas condições vazia e falam: o que é essa jaula aqui perfeita, né? Tá fazendo vazia, por que a gente não usa ela? Aí eles abrem a jaula e veem o artista ali, prostrado, caído, né? Respirando, né? Uma respiração muito sutil, quase inexistente, né? Ou seja, o artista moribundo está ali prostrado, os funcionários se acercam dele e chegam e perguntam: você continua jejuando? Eu continuo jejuando. E eu continuo jejuando porque eu não encontrei, né, a comida que me alimentasse. Né? E dito isso, o artista morre, retiram o corpo dele da jaula e colocam no lugar uma fera insaciável. A fera, aí sim, se torna, vamos dizer, a nova atração do circo. A fera, na sua voracidade, né, é aquilo que atrai o olhar das pessoas. E de alguma maneira, a crise do nosso tempo é uma crise dessa inversão positiva. Né? No lugar da fome, no lugar do não fazer, né? E no lugar daquele fazer que necessitava de um não fazer, que exigia
uma paciência, uma auscultação, né? Interior e exterior, introspectiva e extrospectiva, né? Isso é substituído pela voracidade. Hoje a gente vive no espetáculo da fome, né? A gente, vamos dizer, resolve os problemas da nossa vida indo atrás das coisas. Então o que eu preciso é de um laptop novo. Não, o que eu preciso então é de uma viagem para o Caribe. Então o que eu preciso, na verdade, é de uma câmera fotográfica. Não, o que eu preciso então é sair mais. Eu preciso de roupas novas, ou seja, somos vorazes, né? O espetáculo que se trata hoje é o espetáculo da voracidade, não é o espetáculo da fome, né? E vamos dizer que a fome é pai da literatura, a fome é mãe da literatura, né? A fome, ela ajuda a formar escritores, né? A ideia da recusa sempre ajudou a formar escritores, né? Mas que crise que é essa? Além de ser uma crise da voracidade, ela também é uma crise de falta de certos recursos, né? Tem um texto, uma análise feita pela Eliane Brum. A Eliane Brum é uma grande cronista do nosso tempo, escreve coisas muito pertinentes nos jornais. Você provavelmente já cruzou com algum texto da Eliane Brum, são sempre longos, um pouco assim, desenvolvidos, né? Ela fala bastante, mas eu acho que é justamente isso, né? Num tempo da pressa, ela exerce o oposto. E ela fala da perda da capacidade da metáfora, né? Mediante um excesso de realidade, né? A gente perde a capacidade de metaforizar, né? A gente perde a capacidade de incorporar e de elaborar, né? Um excesso de realidade que torna difícil a capacidade de metaforização. Também mediante uma padronização linguística, né? A gente vive hoje num tempo da normopatia. Quanto mais normal a gente for, mais a gente se sente incluído, acolhido, né? E também mediante a violência, que também é uma outra forma de designar o excesso de realidade, e a necessidade de responder a esse tempo de forma imediata. Aquela velha imagem de um jornalista, né, diante de alguém que perdeu tudo, né, debaixo da enchente, pergunta: o que você está sentindo agora? É isso que eu chamo de vamos dizer, a necessidade de responder de forma imediata. O intelectual também está sendo impelido a responder tudo de forma imediata, ou seja, a gente é convidado a não pensar, a gente é convidado à urgência, a gente é convidado a padrões reativos e não ativos diante da realidade. Quais os escritores que de alguma maneira estão respondendo a isso, né? Isso foi uma pergunta que eu me fiz diante de escritores, uma pergunta que eu me fiz, mas que alguma resposta eu tinha para isso. Então, alguns autores eu conhecia, mas quais os autores estão respondendo direta ou indiretamente para o presente? Então, a Eliane Brum, a autora de não ficção, que é uma das pessoas que respondem diretamente sobre o presente. Então, a pobreza metafórica do nosso tempo também é uma pobreza fabulatória, né? A gente vai falar sobre isso um pouco. Mas o que é metáfora? A designação de um objeto, uma qualidade, mediante uma palavra que designa outro objeto ou outra qualidade, que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Vontade de ferro, né? Ou seja, a vontade não é uma coisa orgânica, ela não é material, não é física, e, no entanto, a vontade é um atributo que emprega, vamos dizer, a qualidade de um outro atributo, no caso o ferro, por uma relação de semelhança. Ou seja, ferro ele é caracterizado por sua dureza, sua firmeza, sua inflexibilidade. Então, quando eu falo o sujeito tem uma vontade de ferro, eu estou dizendo, né, eu estou empregando um atributo de um outro elemento, né, que tem uma relação de semelhança com essa vontade, que é uma figura abstrata, né? Ou seja, a metáfora ela é sofisticada, né? A gente vive hoje em dia uma pobreza metafórica, né? Tem alguns versos de poetas, de cantores do século XX muito mal compreendidos hoje em dia, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Porra, está falando justamente o contrário, Chico Buarque. Não se mirem no exemplo das mulheres de Atenas, não sejam submissas, não sejam, não é, passivas, etc. E ao mesmo tempo ele não está dizendo isso, porque ele não pode dizer isso, ele não tem esse poder de falar, faça isso, faça aquilo, né? É muito sutil, né? Ou seja,
a metáfora ele tem um poder de deixar o controle nas mãos do leitor também, né? Mas o leitor ele tem que ser um bom leitor, né? Senão essa prosa vai estar ameaçada de alguma maneira, não é? Eu procurei, a partir desse diagnóstico da Eliane Brum, a recorrência do termo metáfora nas suas crônicas, nos seus textos. E eu encontro aqui duas propostas. Então, tem um texto que é sobre a lama, que invadiu o Rio Doce, né, pela quebra da barragem da Vale, né, da empresa, né, algo que a nossa memória, nossa frágil memória às vezes se esquece, da impunibilidade, né, que foi essa história. Mas vamos lá, vamos para o texto. A lama avança, não apenas como metáfora, como havia sido até 5 de novembro, quando a barragem se rompeu, liberando todo o recalque. A lama avança, matando Emanuele, Tiago, Valdemir, Cláudio, Sileno, Marcos Aurélio, Samuel, Mateus, Edinaldo, Daniel, mais 2 mortos, ainda sem nome. E a lama avança, não como metáfora, mas também como metáfora. Enquanto a lama avança, abre aspas, vai impedir o arquipélago de Abrolhos, fecha, abre aspas. Não vai invadir o arquipélago de Abrolhos, fecha, abre aspas. Alcançou o ninho das tartarugas, praias são interditadas no Espírito Santo. Há uma lama metafórica que entra pela nossa boca e nos faz tossir. Ou seja, a realidade é muito grande, né? E a realidade ela é uma metáfora, mas a realidade ela extrapola a metáfora, ela vai para muito além da linguagem, ela é uma violência que vai para muito além da linguagem. Outra imagem é do trem do Alckmin que não chega ao aeroporto. Aí se diz, né, o trem de Alckmin que não chega ao aeroporto é a metáfora do Brasil. A estação se chama aeroporto, mas ninguém vai conseguir chegar ao aeroporto de Cumbica. Carregando suas malas, o cidadão convertido em idiota vai ter que cruzar uma passarela e ainda pegar um ônibus. Custou 2,3 bilhões e para não chegar ao aeroporto. Era para desembarcar do trem próximo ao check-in, mas a concessionária decidiu construir um shopping no local da estação. Era para ter ficado pronto em 2004, não ficou. Depois foi anunciado para a Copa de 2014. Vai ficar pronto para a Copa da Rússia. E tudo segue sem maiores protestos. Esse trem que não chega é uma metáfora do Brasil, né? Essa pobreza, né, metafórica pode também ser derivada de um tempo sem liberdade linguística, né? A linguagem ela é poderosa, ela é subversiva pela sua própria ambiguidade e polifonia, né? A sua ambiguidade, a sua polifonia, elas estão, vamos dizer, sob alvo, né? Elas estão sob ataque, né, do jornalismo. O jornalismo, de algum modo, ele criou essa tendência, essa domesticação voltada a uma noção do fato, né, que é uma cápsula do acontecimento. O acontecimento é muito maior que o fato, mas o jornalismo, para poder compreender, né, o que precisa dizer dentro da versatilidade das pautas, e o que eu chamo de versatilidade das pautas a gente tem um monte de coisa para cobrir urgente, você fala disso em 300 palavras, você fala disso em 400, você fala disso em 350, né? O fato é que é um mínimo múltiplo comum do acontecimento. O acontecimento é muito maior que o fato, né? É um mínimo para que se entenda o que aconteceu, mas não é suficiente para que se entenda o que aconteceu, né? A gente vive hoje sob a égide dos fatos, né? Existe também um certo controle político sobre a linguagem, que era próprio dos governos fascistas e totalitários, e que hoje é de alguma forma apropriado pelos movimentos de esquerda. Por quê? Porque somos sujeitos históricos, né? Enquanto tal a gente reproduz os preconceitos da história. Ou seja, eu estou aqui falando e de repente, puf, escapa um preconceito, né? Então, os movimentos de esquerda falam, olha, não fale isso, né? Não diga, né? Vamos começar a educar, né, a nossa linguagem. Comece a educar a sua, vamos dizer, o seu discurso, né? Porque esse discurso ele está reproduzindo preconceitos. Tá certíssimo, é isso, eu sou super pró. Mas é preciso reconhecer que esses movimentos de esquerda se apropriaram de um certo esforço de controle que era próprio dos movimentos totalitários, né? Que era de controle do discurso e tal. É possível que isso volte, né, nos governos totalitários. O que a gente está falando
tempos de crise, a gente está falando sobre a ameaça de um governo totalitário, um governo declaradamente, né, conciliado com a ditadura militar, que está sendo, né, vamos dizer, as promessas, né, da extrema-direita no Brasil. A extrema-direita está falando, vamos fazer uma pauta liberal e a gente vai controlar assim, a gente vai matar, a gente vai, né, a coisa da ilicitude, ou seja, a gente libera a arma para todo mundo e depois, legalmente, a gente permite que certas pessoas sejam absolvidas. É isso que está sendo engendrado, né, como proposta declarada. Isso não é mentira, isso não é fake news. Está aí, dá um search aí, ilicitude, põe lá o governo de extrema, as propostas, né? Isso não é um absurdo total, né? É isso, mata índio, mata sem terra, mata pobre, né? É isso, né? A autorização da morte, né? Vamos dizer, é um retorno do 007, né? Que é esse, vamos dizer, o fantasma elegante da Guerra Fria. Não é? Bom, existe ao lado disso tudo uma espécie de violência pornográfica das redes sociais. Né? A violência pornográfica das redes sociais é a manifestação sem pudores do preconceitos e dos ressentimentos, como se a simples manifestação disso conferisse ao que foi dito um efeito de verdade. Ou seja, eu vou dizer, porque a gente se acostumou demais que todo mundo que podia publicar estava dizendo a verdade. O jornal publicou, é verdade. A TV publicou, com certeza, é verdade, olha só. Só que a gente esquece que a imprensa é feita por gente, feita por homens, mulheres, não é? Então, as pessoas se apropriaram da mentira da imprensa nas redes sociais. As redes sociais permitiram esse poder de dizer, esse pequeno poder, que é um imenso poder, né? E hoje, o que a gente diz suplanta qualquer autoridade. A crise do jornalismo é um reflexo dessa nova atenção. Aquilo que escreve, prescreve, e aquilo que escreve, proscreve. É um poder imenso, né? O que está rolando hoje é um abuso do poder da escrita nas redes sociais, uma espécie de desforra diante de uma história inteira ouvindo a verdade alheia, né? Da igreja, da imprensa, da televisão, do entretenimento, de todas as formas de divulgação que tinham um poder, vamos dizer, da fala, tinham um poder de mediação da realidade nas mãos. Essa desforra assume o tom da violência e da pornografia, né? A violência é uma reação à morte. A pornografia é uma reação à insignificância. E por que, de alguma forma, a esquerda assumiu esse lugar da censura? Né? Porque a direita assumiu o oposto. A direita é muito pornográfica. Né? A direita, ela é um lugar de extrema positividade. A direita, e é muito maluco falar em direita e esquerda, mas é ainda, vamos dizer, existe uma sistematização possível ainda nessas designações, né? Mas é possível, né, de alguma forma. Mas vamos dizer que existe, vamos dizer, uma obrigação das sociedades corporativas, do trabalho, do engravatado, que você tem que trabalhar o tempo todo, que você tem que fazer o tempo todo. E à medida em que você é mandado para casa para fazer o seu home office, você se torna o próprio patrão, você se torna o próprio chefe. E nós, como chefes, somos muito mais carrascos, muito mais cruéis, né? Muito mais imperiosos do que qualquer outro chefe, porque o chefe que estava lá, ele era intermitente, às vezes ele sumia, aí você podia até falar mal dele ali, né? Ali pro colega, mas o chefe que é você, né? É um chefe que está sempre presente, né? Então a gente vive hoje, vamos dizer que a morte da máscara, da sedução, do mistério, hoje em dia tudo se revela, né? A ideia é um desdobramento muito radical daquela sociedade que é a sociedade confessional que o Foucault tinha apresentado. A gente vive uma consequência, não é, dessa sociedade, né, confessional, né, e uma continuidade dessa normopatia social. Pessoal, a gente chega ao final de mais uma aula da Marcenaria Literária do Presente. Curtam esse vídeo se vocês curtiram. Se inscrevam no canal, Facebook, YouTube. Se inscrevam para começar a receber os meus e-mails, escritacriativa.net.br, e seja muito bem-vindo. E um grande abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!